O Pitão é um documentário de 18 minutos que eu fiz como projeto final de licenciatura. Serviu para a disciplina de projeto final de vídeo coordenada pelo professor Carlos Lobo. Que idade tens? Que idade tens? Já tens nada. Tem 18, está na escolaridade, tem 18 campeão nacional. Tens 18 lá. E aquelas pessoas que pagam para nos ver são aquelas que nos dão valor. As que vêm me ver de borla, preciso delas. Se eu tiver que pagar às pessoas para mandarem apoiar, gajos do futebol, já assim, Eu estou aqui porque eu acho que tem aqui uma porta grande aí, bem? É bem ruim. Agora a hora eu Cheguei a casa e disse assim: Juliana, está aqui as luvas para teres para o Excel. Para mim, pá. Não, oh, pai, estás tu, não sei o que mais, eu ando no Karaté. Disse: não, Juliana. Eu completo as luvas, agora não posso dizer que não. Agora vais e depois vê-se. E ela então disse: não, pai, não quero ir. Depois a mãe disse: o que é que eu estou? Nossa menina vai levar amor, não te preocupes com isso, ninguém toca.
sido a tua adversária, não sei onde é que ela vão buscar. Deve ter comida à América. Eu já o vi aflito. Acreditas que eu não arranjava adversário para ela? Eu estou sempre lá nos treinos a dar-lhe, sem o mestre se aperceber, eu se olhar muito sério para ela, está mal. Se olhar, se me sorrir, está bem. Deixamos cá fora, disse, senhor, é isso mesmo. Mesmo que ela não estivesse bem, eu dou um apoio máximo. Tudo o que eu ia falar para mim. Tudo o que eu ia falar, isto mesmo, este é mais guerra, este é mais rápido, para muito não. Tem que ser assim. É assim. Ela não faz nenhum combate sem saber. É assim. Primeiro fala o Sabino com ela, depois o Sabino sai fora do quarto onde ela está, onde ele a preparou, tudo, depois chama-me a mim e só vou falar com ela. Não há palavras para o semelhante. Eu quando vejo a Juliana em cima de um ringue, eu esqueço tudo, não sei onde é que estou, não sei de nada, só vejo a Juliana à minha frente, lá em cima. Não vejo mais nada à minha frente. E para mim é um sonho. Cada combate que ela faz é um sonho para mim. Tenta aqui por Deus se vai amolecendo. Eu acredito muito nela e porque ela em cima do ringue transforma-se completamente. Não é a Juliana que nós conhecemos, que é assim afável, meiguinha, sorridente. Ela transforma-se completamente e está sempre disponível para ouvir as palavras que eu lhe dou. Tem muito bom ouvido, que é uma qualidade que um bom boxeador tem que ter. Tem que ter bom ouvido para executar conforme aquilo que lhe estão a dizer. A esmagadora maioria não tem esse predicado. O campeão do mundo tem que levar como rotina, levantar-se às 6 da manhã, tomar um sumo, ir correr 50 minutos, bem correr 50 minutos, toma um sumo, deita-se, às 11 horas levanta-se, toma um sumo, vai para o ginásio, sai do ginásio à 1, toma um sumo, deita-se, às 5 da tarde levanta-se, vai para o ginásio, sai do ginásio, janta, faz uma refeição por dia durante 365 dias ao ano. O resto é tudo consumo. Portanto, não é qualquer um que está disponível para levar esse tipo de vida. O inimigo número 1 é a balança. Esse é que é o meu adversário principal. Os outros torneiam-se com facilidade. Às vezes sinto falta de... Por exemplo, os meus colegas dizem no fim de semana vou a tal parte. E tu, Juliana? Eu vou levar coça no meu treino e depois vou dormir, que saio de lá arrebentadinha e não tenho força para mais nada. Eles, está bem então. A Juliana foi lutar a Arena Matosinhos. Foi lutar a Arena Matosinhos e deu lá um festival, deu lá uma coça numa miúda. E então ele está a ver, lá o americano. Chegou ao fim, foi abraçá-la. E já não passa um homem tão grande, a Juliana chegava a abraçar aqui, muito boa, miúda, não sei o que, não sei o que, amara, não sei o que, bom. Disse-lhe ela para vir à porta para explicar os golpes. O Pinto Lopes viu ele assim, pela mão para levá-la, mandou logo os seguranças logo buscá-la. E não admitia que ele falasse para ela. Mas ao fim disse-lhe ele que não levasse a mal, mas não admite que ninguém lhe bota a mão, tem que estar sempre à beira dele. Pois é, claro, o boxe de tanto rigor que é, obriga a que a vida de uma pessoa seja o mais estabilizada possível. Não pode haver fatores que contribuam para a desestabilização do atleta. Juliana está mesmo proibida por mim de arranjar namoro ou de alguém se aproximar dela em antes dos 21 anos de idade. Depois dos 21 anos de idade, pode depois dos Jogos Olímpicos, pode
Mas antes isso não, porque não vai estar com a cabeça num lado e com a competição no outro. Não, as coisas não jogam. Ela tem que estar, e a cabecinha dela tem que estar completamente limpinha. Eu tenho na Juliana como uma filha e com uma filha com muito orgulho. Não era uma filha qualquer, era uma filha com muito orgulho, porque ela pronto, tem um trato fora do comum e é como eu digo, as palavras que eu lhe dou, os conselhos que sempre lhe dei e continuo a dar, apesar dela já ter 18 anos, já não devia dar mais conselhos, mas continuo a dar. E ela aceita tudo e acata tudo muitíssimo bem. E eu tenho nela como se tivesse uma filhinha. E ela tem-me como um pai, tenho a certeza disso. Uma curiosidade, quando lá cheguei, encontrei-me ou deparei-me lá com as minhas adversárias todas, grandesitas, com bom cabedal, e eu era a mais franzina. A mais franzina e com a minha caderneta vazia de combates internacionais e os delas cheios de combates internacionais. E eu perguntei-me, então isto é assim, chego aqui sem como nenhum combate internacional, ela já ali com uma caderneta cheia. Ninguém te disse que ias ganhar de certeza, por não? Ninguém te disse, vais ganhar de certeza. Certo assim, ele é o primeiro combate, tu és o primeiro combate. Vocês vão jogar, um de vocês ia perder, estás a ver? Ele ia perder, tu ias ganhar, ou, estás a ver? Agora tomas um banhinho no próximo combate, treinos, não podes. Deixa lá isso. Todos os dias lá na Boxam tem que ser às pesagens. E logo no primeiro dia que fui às pesagens, os estrangeiros estavam todos a rir-se da Juliana. Como quem diz, uma menina, bebê com uma menina com 17 anos, sem experiência nenhuma, sem nada, começaram-se a rir, porque vai ser. Então enganar-se todos. Ao fim, agarravam, tiravam fotografias, pediram autógrafos, Jesus, choravam. E ela tem um bem, que eu nem digo à frente dela. Ela tem um bem, ela tanto luta com homens como mulheres, para ela é tudo igual. Ali não há medidas, para ela é igual. E é um bem que ela tem. Enquanto as outras mulheres não fazem nada não fazem combates uns com os homens. E ela tem um bem, ela treina sempre com homens todos os dias. Por isso é que ela vai para cima do ringue, não tem problema nenhum. Então se ela consegue lutar com os homens, porque é que ela luta com mulheres? Isso para ela favorece mais a ela. É bom para ela. E depois são treinos muito duros para ela. E depois ela chegar acima do ringue já se torna-se outra mulher lá em cima, à vontade. Vai fazer a cena, no segundo assalto, olha para mim, ela vai-te para a mão, assim, olha, vai assim a mão, no segundo assalto, vais e vai assim, bater a mão para começar o rondo e faz. Faz assim, filho. Acho que posso fazer assim. Começar assim, Juliana. Não, Não, eu estou fazendo o segundo. não vai ser no terceiro. Mas é melhor assim. Porque ela assim não conta, o que vai fazer? Se eu pinto isso para o primeiro, deixar a jogar para ver o que é que ela faz. Pronto, o que eu vou dizer? Meia deixa de lá. Vamos ver. Então tá, isso é que cai, tem algo. Nunca te esqueces, no terceiro tens de fazer isso. Já que o seu pinto não é que te faz no segundo, no terceiro, a cumprimentar, bate-se assim com a mão, pá, e pum, ali assim, ó. É isso que tens de fazer. Ok? Mas vai ver. Muito fino. Olha que eu, quando traz a minha chiclete também. Mostra como que ela é tipo. Ela chegou e a Juliana, eu estava com ela no casino em Espinho,
E então ela começou a meter-se com a Juliana nas pesagens. Que ela passa uma mulher, é aqui, já se vê, ela à beira da Juliana dá duas. Passa uma mulher, essa que dá uma coisa, não sei o quê, não sei o que mais. E a Juliana disse, não, em cima do ringue que a gente resolve o problema. Mas ela sempre a atacar, sempre a atacar. Entretanto, então o Sapinto, lá a miúda está sempre a atacar a Juliana, não sei o que mais, e o mestre dela, você veio-se lá para se impor, você que é o mestre da Juliana, eu sou o pai, não tenho nada com isso, não é? Ficou-se. Houve um combate sem concerto, uma coisa, sem concerto. Jesus, teima. A seguir, não gostou da coça, marcou outra vez para o casino. Chegou ao casino, levou outra coça. A seguir, marcaram outra vez, e no dia de fazerem as pesagens, e depois eles falam uns para os outros, já tinham ali tudo. Ela virou-se para a Juliana e fez assim, olha que agora eu não estou com o período. Outra vez estava com o período, ganhaste, estava sem forças, mas agora já não estou com o período. Agora vais levar tantas, vais ver. Outra tarefa. E pronto. A partir daí nunca mais jogou contra a Juliana. Sem dúvida nenhuma, em Portugal não tem opositora possível. Não tem. Mesmo as outras têm 30 anos, 28 anos, nas mãos da menina não são nada à beira dela. Ela é mesmo excepcional, a menina. Agora, com as outras do estrangeiro, olha, veio esta espanhola e ela fez o que quis dela. E só com 18 anos, e a outra tinha os seus 27 ou 28 anos. A ideia surgiu primeiro através de outra disciplina que tive antes dessa. No início no final do segundo ano tive uma disciplina que me permitiu fazer uma entrevista. Na altura lembrei-me de uma colega que tinha desde criança, mais nova do que eu, mas conhecia quase como amiga da minha irmã, constantemente acompanhei o crescimento dela e desde sempre me pareceu uma pessoa bastante calma, inofensiva. E lembro-me perfeitamente um dia em que vinha da praia, em que a minha mãe me foi buscar, que eu ainda nem sequer tinha carta, não sei. E a minha mãe me diz que
que ouviu dizer que a Juliana era campeã nacional de boxe. Isso lembro perfeitamente o momento e foi um choque um bocado para mim, em que não conseguia, é daquelas situações em que eu não conseguia ligar um facto ao outro. Como tal, na altura como tinha que fazer a entrevista, lembrei-me, passado então uns meses, desse choque que tive e da oportunidade que tinha então de criar ali qualquer coisa. Portanto, eu percebi a partir da entrevista que era possível criar ali uma dualidade entre a violência que ela fazia e o quão pura ela parecia ser, não é? Portanto, ela treina com homens, porque não tem concorrência cá em Portugal feminina para treinar com ela, por isso ela também é muitas vezes campeã com muito poucos combates feitos, porque ou as adversárias têm medo, ou não têm sequer adversárias que apareçam aos combates. Então decidi, então, ao início do meu terceiro ano e ano final de licenciatura, falar previamente com o professor, ao qual ele concordou acompanhar-me, em vez de 6 meses, acompanhar-me durante um ano nessa construção desse documentário. Tentei então que o meu ponto de partida fosse não a entrevista que fiz, mas que tipo de motivação então motiva uma rapariga que na altura tinha 16 anos, ou tinha acabado de fazer 17 anos, que andava no teatro, que andava em grupos de jovens, a meter-se num desporto e a subir para cima de um ringue e tornar-se num ser um bocado monstruoso. Essa procura então permitiu-me perceber outras coisas, e daí então o documentário resultou não só na Juliana, mas sim num triângulo que se criou entre ela, o pai e o treinador, que são pessoas muito carismáticas e transmitem muito só pela própria imagem que apresentam e maneirismos com que falam. E isso permitiu então esse desenvolver e esse perceber de que a partir de alguma frustração que o pai ainda tem de não ter conseguido seguir uma carreira de pugilista, e o treinador que percebeu o potencial que a Juliana tinha e aproveitou-a, então tentar ver de que forma, por exemplo, no exemplo de um combate, como é que ela se comportava com eles e como é que eles se comportavam com ela, que pressão é que ela sofria para então se tornar nesse monstro em cima de um ringue. Portanto, o documentário acabou por ser feito, embora durante um ano e meio de processo, acabou por ser filmado em pouco mais que um dia. Porque eu cheguei a ir 2 ou 3 vezes durante um ano a combates em que ela nunca tinha adversária. Eu ia para lá, cheguei a ir para Aveiro sozinho, com câmaras, com material de som, e chegava lá e ela dizia-me: André, desculpa, mas não tenho com quem jogar. Porque eles dizem jogar e não lutar. Não tenho com quem jogar hoje, então hoje não vais poder filmar. Tive a sorte de poder então apanhar um combate em que ela realmente veio uma espanhola com muito mais idade, quase 10 anos mais que ela, e que ela, mais uma vez, ganhou, ou como o pai diz, deu-lhe uma coça, e dessa forma então consegui o documentário nesse dia, porque permitiu-me também acompanhar todo o balneário, todas as conversas e todos os treinos e todas as preparações que ela sofria com o treinador e com o pai. A pressão constante da presença dessas duas figuras masculinas na vida dela. Construí assim um documentário que felizmente tem resultado, tem entrado em bastantes festivais, tem ganho alguns prémios muito bons, nomeadamente no Black and White e menções honrosas que tive também a nível nacional, sobretudo. A nível internacional também tenho tido alguns screenings e ainda estou à espera agora também de ver o resultado mais de outros festivais noutros países. Mas o público tem recebido bem o documentário e acho que é uma área que pode ser mais aproveitada e que provavelmente com o Pitão e com o Paulo Neves pretendo também continuar alguma carreira a nível de documentário. Eu no ano passado fiz uma curta novamente com o Miguel e com o Vasco, mas acrescentamos uma pessoa, que é a Simone Almeida,
e realizamos uma curta-metragem num concurso chamado Video Run, que é em 48 horas, dão-nos um tema, nós temos que fazer a pré-produção, produção e pós-produção de um filme todo em 48 horas e entregar nesse prazo. O tema era duplo e com isso tínhamos que fazer uma curta-metragem. Eu gosto muito do trabalho primeiro porque foi trabalhado novamente com pessoas com que eu me identifico e que acho que nos compensamos bastante bem a nível de grupo, nas falhas ou nas necessidades que temos uns com os outros, e o resultado final resultou numa curta que não poderia ter mais que 3 minutos, portanto ficou com 3 minutos certos praticamente, e é à volta dos traumas de um palhaço. Portanto, a partir da palavra duplo, nós lembramos da máscara que um palhaço tem para a realidade ou irrealidade, e começamos a ir buscar mais significados. Foi um brainstorming que nós fizemos em 6 horas, em que viemos de Vila do Conde para o Porto e decidimos ir para Aveiro, e de Aveiro viemos para a Vergada no dia a seguir, portanto ali à beira de Espinho, e no mesmo dia fomos ainda para Vila do Conde e acabamos a curta. Editamos num dia e produzimos e pré-produzimos no dia anterior. O resultado final resulta num estado de purificação dessa personagem. Portanto, esse palhaço tem traumas da quantidade de vezes que lidou com crianças, dos maus tratos que se calhar essas crianças lhe davam com os balões, com pontapés, com o que é que seja. E então é esse lidar com esse trauma que ele tem e a purificação que ele depois encontra na água. Foi uma curta muito bem recebida, embora a competição não seja a principal das curtas de Vila do Conde, obviamente, mas foi muito bem recebida, quer pela organização da Restart, quer pelo público que estava na sala, e conseguimos o segundo prémio, que nos deu também material novo, material recente, que nos permite também filmar outras coisas e avançar a nível profissional. E acho que uma pessoa tem que ser um bocado realista e perceber que o cinema cá em Portugal faz-se com o nosso próprio dinheiro, que depois conseguimos tirar de outras áreas, não com dinheiro de apoios. Portanto, antes de mais, não sei se me vejo cá, porque Portugal tem muitas dificuldades, embora o próprio talento cada vez, acho eu, surja mais por causa desta crise que nos continua a seguir, e isso faz com que as pessoas se esforcem ainda mais, e acho que os frutos que se dão a nível de cinema cada vez é melhor quanto mais crise nós tivermos, o que é estranho, é um bocado paradigmático, mas sinceramente acho que nós próprios não somos muito bem-vindos cá em Portugal neste momento. A ideia é saírem o máximo de gente possível, para depois os poucos que resistirem poderem ter algumas condições. Eu, como também não gosto de me sentir muito mal-vindo no meu próprio país, estou a ponderar seriamente sair do país, embora me apeteça bastante ficar. Caso surja alguma coisa cá, tem que ser mesmo muito boa para ficar. Caso contrário, a minha carreira, em princípio, será fora de Portugal, talvez pela Europa, que acho que apesar de tudo continua a ser o continente que mais me atrai a nível cultural, embora tenha sempre um sonho que me persegue a realizar, que seria passar um ano, 2 ou mais em África, devido também a esse gosto que eu tenho sobre os documentários e devido também à motivação que me trouxe ao curso que tirei, que foi, no início eu queria documentários animais, não queria cinema. Depois ganhei a paixão sobre cinema, mas a minha motivação inicial para som e imagem seria depois seguir para a África para fazer documentários de animais. Visto que agora também tenho tido bons resultados a nível de cinema, como é óbvio, penso também fazer cinema fora do mundo animal, mas tenho sempre esse sonho e caso surja a oportunidade, não vou olhar para trás e de certeza que vou para a África mais cedo ou mais tarde. E é isso, mas sempre tendo em questão também o próprio grupo que nós temos criado e com quem eu tenho trabalhado,
sempre tendo em consideração que demorei anos a descobrir isso e que agora realmente me identifico com pessoas com quem trabalho e sei que resulta muito melhor dessa forma. Por isso, o que for melhor para mim e para o grupo é provavelmente aquilo que eu vou escolher.